Hipocrisia. Hipocrisia significa fingimento, falsidade, fingir sentimentos, crenças, virtudes que na realidade não possui. Hipocrisia deriva do latim e do grego e significava a representação no teatro, dos atores que usavam máscaras de acordo com o papel que representavam em uma peça. Eu não tenho palavra melhor para descrever a notícia que eu acessei hoje pela manhã. Na realidade foi veiculada ontem, mas eu tirei um tempo com mais calma para lê-la hoje pela manhã. E a única coisa que me vinha em mente era hipocrisia. O governo adota medidas contra a alta de alimentos e zera a tarifa de 10 produtos. Vamos lá. Hoje a nossa conversa vai ter como pano principal esse anúncio do governo que objetiva redução do preço dos alimentos com a justificativa de que é a pressão dos alimentos que tem aumentado a inflação brasileira. E vamos só lembrar que a inflação brasileira já vem apresentando elevações já há algum tempo, tendo fechado 2024 com 4,8% acima do teto negociado. Mas o real motivo por trás da realidade do país não se discute. E aí vem com um teatro ridículo como esse, anunciando medidas populistas, mais uma vez mostrando ser um governo sem senso de realidade, sem responsabilidade e encarar de uma maneira realista e responsável o que de fato precisa ser feito nesse país. Então vamos lá, a matéria aqui diz que o vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou 10 produtos que terão alíquota zerada para importação por tempo indeterminado. E aí, entre aspas, não há necessidade na portaria de ter prazo. O objetivo é redução de preço de alimentos para a população e será o prazo necessário, afirmou o vice-presidente em coletiva. Com carne bovina, e eu vou citar o produto com a alíquota de hoje, tá? 10,8%, café, 9%, açúcar, 14%, milho, 7,2%, óleo de girassol, 9%, azeite de oliva, 9%, sardinha, 32%, biscoitos, 16%, massas alimentícias, 14,4%. E, para minha surpresa absoluta, óleo de palma aumentar o limite de 65 mil para 150 mil toneladas. Então, eu vou fazer aqui alguns comentários para vocês, para a gente desmistificar aqui algumas coisas. Então, vamos lá. Primeiro, carne bovina. É do conhecimento de todos que o Brasil hoje é o maior rebanho comercial do mundo, tá? E é o maior exportador mundial de carne. Tá? Nós somos, se não me engano, o segundo maior de frango e o quarto maior de suínos também. Mas vamos lá, se eu estiver errando no ranking aqui, não se preocupe. Mas em carne bovina, nós somos o maior exportador do mundo e o segundo maior produtor, perdendo para os Estados Unidos, que é o maior produtor e que já foi o maior exportador. Vamos lá. O volume, pessoal, que o Brasil exporta, que a gente produz em torno, vou arredondar aí, 9,5 milhões a 10 milhões de toneladas de carne, que em média 70% disso fica no mercado interno, 30% disso é exportado, sendo que mais de 50% da nossa exportação é para um país, China. Então vamos lá. Para vocês terem uma ideia, o volume de importação de carne do Brasil, quando muito, chega a 100 mil toneladas por ano. 100 mil toneladas versus uma produção de 10 milhões de toneladas. E essa importação de carne no Brasil é de cortes nobres, tá? De alguns produtos que a gente tem mais dificuldade em produzir aqui, até porque os custos de produção aqui são muito altos. Vamos lá. Quando se faz uma medida populista como essa, vai passar para a população a sensação de que agora nós vamos passar a importar carne mais barata e que aí os frigoríficos vão se sentir pressionados e vão reduzir o preço junto aos pecuaristas e os varejistas vão acompanhar isso e o supermercado vai colocar a carne mais barata para a população. Mentira. Mentira. Por quê? Para quem não sabe, a carne mais barata do mundo, vamos lembrar, a carne antes de virar o quilo de carne que a gente compra no supermercado, ela é o arroba de carne que é paga pelo frigorífico ao pecuarista.
E quando a gente fala em valores de arroba, eu fiz questão de consultar aqui hoje, e talvez o governo precisaria consultar essa mesma base aqui, porque ela está disponível. Em cotações de hoje, a arroba do Brasil em dólares hoje está 52 dólares e 75 cents, que dá 15% acima do que estava há um ano atrás, que era 45 dólares e 85 cents, 15%. Se vocês forem ver, o mercado de carne talvez tenha sumido bem mais do que isso. Tá? Então isso não significa dizer que o preço de quem produz carne, que é o pecuarista, que quem cria bois para a produção de carne são pecuaristas, são produtores rurais, que recebem arrobas vendidas por arroba, valor de arroba vendida, e não quilos de carne, que é como é cobrado do consumidor. Tá? Só para comparar, o segundo país mais barato de arroba, em preço de arroba, é o Paraguai, com 55 dólares e 50, ou seja, quase 3 dólares acima da carne brasileira. A carne do Uruguai, 63 dólares, ou seja, mais de 10 dólares acima da nossa. A Argentina, 72 dólares, 20 dólares acima da carne brasileira. A Irlanda, esqueci de mencionar que a Austrália, 60 dólares, ou seja, 8 dólares acima da carne brasileira. A Irlanda, 99 dólares, e os Estados Unidos, que é o maior consumidor do mundo e o maior produtor, 106 dólares. É o dobro do preço da arroba brasileira. Tá? Então aí vocês entendem por que o Brasil virou o maior exportador do mundo de carne bovina. Porque ele tem a carne mais barata. Agora não significa dizer que o consumidor brasileiro esteja comendo a carne mais barata, até porque o custo de composição deste preço de venda do ponto de venda não é só o valor da arroba. Então, deste valor em diante, tem algumas onerações aí e geração de riqueza. Então, vamos dizer aqui, a geração de riqueza que é feita nessa cadeia não fica na mão do produtor rural, fica na mão da agroindústria, ou seja, do frigorífico e do varejista, que é o que mais se beneficia dessa elevação e redução de preço. Porque quando sobe, ele sobe muito rápido, mas quando os preços se reduzem, não reduz na mesma velocidade. Então, o varejo acaba capturando essa margem adicional aí dessas elevações de preço. Então, desmistificada essa questão do valor, de quanto custa a carne, essa medida de reduzir 10%, ou seja, zerar esses 10%, e nada é a mesma coisa. Então, isso só vai gerar ruído no mercado, isso vai gerar pressão de preços que atravessadores vão tirar proveito disso, tá? E não a população brasileira. Café. Para quem não sabe também, o Brasil é o maior produtor, o maior exportador e o segundo maior consumidor de café. E como qualquer outra cultura agrícola, o café sofre crises de ciclos produtivos. Então não tem como o café ser sempre bom de produção. Então a cada 2 anos a gente tem uma reversão desse ciclo de produção. Então, vamos dizer, não é, e aí reduzir 9%, ou seja, tirar 100% dos 9%, e nós vamos importar café de quem? Do Vietnã? Nós vamos importar café onde? Da Colômbia? Tá? Então vamos só dizer assim, gente, o estado de Minas Gerais sozinho, que é responsável por mais de 60% da exportação brasileira, se não me engano, produz mais do que qualquer outro desses produtores internacionais. Beleza, vamos lá. Açúcar. Então, açúcar é base energética, 80% da base alimentar da agroindústria, da nossa base alimentar, dos alimentos processados, utiliza açúcar na sua formulação. E vamos lembrar, o açúcar brasileiro é a base de cana-de-açúcar. E agora a gente vem crescendo absurdamente o etanol à base de milho. Que a indústria de açúcar ela tem 2 produtos, a produção de açúcar e a produção de etanol. E elas se alternam, tá? Na medida que os preços vão se movimentando. Então, 14%, vamos zerar os 14%. É um dos produtos mais baratos que tem, e é justamente por isso que 80% da base alimentar utiliza açúcar, porque ele, além de ser barato, ele é viciante. É por isso que é um produto muito utilizado na cesta, apesar de ser um produto não muito adequado à saúde nossa, mas necessário, que é fonte de energia. Depois continua milho, óleo de girassol. Vamos dizer, a base de consumo do brasileiro não é óleo de girassol, é óleo de soja. A maior base de consumo nossa é de óleo de soja, não óleo de girassol. Azeite de oliva, governo, pelo amor de Deus, quem consome azeite em grande volume não é a classe base da população, não é a classe baixa, que é quem mais sofre com o preço do alimento. Tá? Então, reduzir a alíquota de importação, sendo que nós não temos autossuficiência na produção de azeite, o que isso vai acontecer? Vai acontecer é aumentar a margem de importador.
que vai pegar o que foi reduzido disso daqui e vai ficar no preço dele, no bolso dele. Sardinha, não vou discutir, tá? Biscoitos e massas alimentícias, aí sim, isso daqui é base, mas eu não sei dizer como está a saúde dessas indústrias no Brasil, que vem sofrendo uma pressão absurda, absurda. Agora, por fim, óleo de palma. Óleo de palma, gente, aqui no Brasil a gente chama de óleo de dendê, tá? Ele é um produto concorrente do óleo de soja. Então, o consumo mundial se divide entre óleo de soja e óleo de palma. Então, quem lidera a produção de óleo de palma é a parte oriental do globo, a parte asiática, vamos dizer, Malásia, Indonésia. O Brasil tem uma boa produção de palma, mas ainda muito pequena perante o que ele produz de soja. Até porque os custos no Brasil são proibitivos para culturas de longo prazo, como é o caso da palma. Tá? E a palma é muito versátil na produção de matérias-primas, inclusive para a indústria de biscoito e de massa alimentícia. Então, talvez aqui, se aumentar a importação, se colocando em jogo a saúde dos produtores brasileiros, que já não são muito favoráveis em comparação com os internacionais, a gente possa ter uma redução no preço de massas e biscoitos. Mas vamos lá. Eu comecei com essa notícia aqui, porque isso me deixa muito nervoso quando eu vejo esse tipo de coisa, porque eu dedico a minha vida, gente, a caçar ineficiências para melhorar a qualidade de vida das pessoas às quais eu estudei e me preparei para apoiar, ou seja, no caso, empresários e produtores rurais, que são meus dois negócios básicos, ajudar melhorias do processo de gestão. E eu fico muito incomodado quando eu vejo anúncios populistas como esse, que fazem parte de 6 medidas anunciadas, que vem lá, zerar a alíquota de importação dos 10 produtos, que é essa que eu falei, aceleração de municípios com SISB. Olha só, Sistema Brasileiro de Inspeção, para quem não sabe, é o sistema que inspeciona onde os animais são abatidos. E vamos só raciocinar, se um pequeno produtor não consegue vender o produto dele por um preço justo, ou não vou nem dizer justo, um preço mínimo adequado para ele cobrir os custos dele, tá? Porque toda a estrutura de compra dos frigoríficos hoje, que tem uma grande concentração em 3 grandes grupos, cria um controle de preço muito rigoroso nisso. Eu queria saber se essa aceleração de municípios com o SISB vai beneficiar ou prejudicar esses abatedouros, esses frigoríficos de menor porte, tá? Então não sei o que está por trás de uma notícia como essa. Estímulo e prioridade para alimentos no financiamento via Plano Safra. Todos os anos o governo federal anuncia um valor maior de Plano Safra e entrega efetivamente um valor menor de recursos. Então é descarada a transferência de recursos do poder público para o poder privado no que se refere ao custeio da safra brasileira. E aí eu vou perguntar para vocês o seguinte, se esse custeio feito pela iniciativa privada é feita por bancos e fundos de investimento e tradings, tá, através de barters, quem é que está se beneficiando dessa redução do peso da mão do Estado e essa transferência para a iniciativa privada? É o produtor rural? É a população? Ou são as instituições financeiras? Há de se pensar sobre isso. Negociar com governadores para isenção do ICMS de produtos da cesta básica que já são zerados nacionalmente. Vamos lá. Nós temos aí 27 estados, cada um com uma realidade. E o imposto estadual, tá, que é o imposto qual o Estado deveria ter total controle e, com ele, garantir o seu sustento, eu fico me perguntando assim, a maioria dos estados está endividada, vive com um pires na mão junto ao governo federal, tentando renegociar dívidas. O governo federal aumentou, e aqui sim, eu quero agora mudar um pouco essa nossa visão, porque quando a gente fala aqui de custos, custo financeiro é um dos custos que compõe a formação de preço de um produto. E vamos só lembrar, a Selic de janeiro do ano passado era 11,25, se não me engano, contra 13,25. Então subiram 2 pontos percentuais, que dá 15% de aumento na taxa básica de juros. Quem me dera nós conseguíssemos, nós pobres mortais, conseguíssemos captar dinheiro ou pagar as nossas dívidas com uma taxa dessa. Porque a maioria da população depende de juros de cheque especial, de juros de cartão de crédito, e as taxas utilizadas nessas tributações são taxas
abusivas e que deveriam ter rigoroso controle por parte do governo, porque aí sim, quer reduzir o custo de alguém, reduz o custo financeiro, porque aí você vai conseguir reduzir o custo efetivo. Agora vamos lá. Falar em taxa Selic sem explicar para a população aqui, para a nossa audiência, o impacto que tem a dívida pública brasileira. Então eu quero dar um outro dado para vocês. A dívida pública brasileira, ela aumentou este ano mais de 700 bilhões de reais. Ou seja, nós temos uma dívida hoje que ela ultrapassa 7 trilhões e 300 bilhões de reais. Tá? Gente, eu estou falando o seguinte, olha, o PIB do Brasil ano passado, em reais, mais ou menos, ele ficou em torno de 11 trilhões e 800 bilhões de reais. É muito dinheiro. É para você ver a força desse Brasil para produzir. Então nós produzimos quase 12 trilhões de reais de PIB. Isso dá quase 1 trilhão de reais por mês. Ocorre que esta dívida saiu de 6 trilhões 520 para 7 trilhões 316. Então olha só, eu sou empresário. Quando nas empresas ocorre uma variação dessa, a primeira coisa que a gente precisa é ter acesso a um relatório analítico, porque aqui eu estou dando uma informação sintética de quanto subiu a dívida. Mas é muito importante que a gente receba um relatório analítico para entender o que fez aumentar essa dívida em mais de 700 bilhões. Aí eu vou dar um outro número para vocês, que foi quanto o Brasil pagou de juros nominais. O setor público pagou o ano passado 950 bilhões de reais de juros, que correspondeu a 8,05% do PIB brasileiro. 8% do que nós produzimos em 2024 foi destinado para pagar juros. Juros de uma dívida de 7 trilhões e meio, quase 7 trilhões e meio de reais, que nós não temos nenhum acesso a como essa dívida é gerida, é composta. Alguns anos atrás eu tive notícia que um senador brasileiro, que eu não vou falar o nome aqui, ele queria entrar com uma medida pedindo que fosse explicada a origem da dívida pública brasileira, para que a população pudesse entender como começou essa dívida e como ela se acelerou e quando ela se acelerou. E o mais importante, por que ela se acelerou? Por que uma dívida acontece dentro da sua casa, dentro da sua fazenda, dentro da sua empresa e dentro de um país? Simples. Porque o que nós estamos gerando de recursos não é suficiente para pagar o nosso custo básico. É isso que nos faz endividar. O que faz uma empresa buscar recursos fora? Quando a atividade econômica dela entre as relações de troca, de custo, ou seja, custo mais despesa versus valor de venda e faturamento, não é suficiente para cobrir. Isso gera um déficit. Esse déficit é financiado em cima de dívida. Mesma coisa acontece na sua família. Quando o que você ganha não é suficiente para pagar a escola dos seus filhos, a prestação do seu apartamento, a prestação do seu carro, o plano de saúde. E aí o que acontece? Você atrasa a parcela do cartão de crédito, você atrasa o financiamento, você busca dinheiro, você usa um cheque especial. E é para isso que serviria esse capital. Então como é que um governo financia essa dívida dele? Emitindo mais títulos. E aí, a emissão de títulos do governo ano passado superou 6%. Então, olha só, a inflação subiu 4,8% e aí vem com essas medidas populistas ridículas. Mas ninguém fala que o juro subiu 15%, ninguém fala que as dívidas são financiadas com emissão de títulos, tá? Um governo vai emite título da dívida e vai no mercado vender. Por isso que precisa de uma taxa de juro referencial para calcular quanto vai estar pagando aquele título em determinada data que está sendo colocado naquele título. Então, gente, é muito mais sério do que a gente imagina o que está acontecendo. O que está acontecendo nesse país é que 8% do faturamento bruto desse país, que é o PIB, está sendo pago de juros. Geralmente a gente paga juros para uma instituição financeira. E aí quando eu olho o volume de dinheiro distribuído em lucro no sistema bancário, eu vejo o quão doloroso é ser um brasileiro e ter que viver subjugado a isso. Eu tenho 56 anos de idade e tenho 41 anos trabalhando, mais de 41. Eu entrei no mercado de trabalho ainda menino, quando estava acabando o governo do Figueiredo e começando o governo do José Sarney, ou seja, estava fazendo a redemocratização desse país. E eu nunca vi, de lá para cá, nenhum momento onde
as grandes fortunas e os grandes bancos não fossem privilegiados. Isso só gerou mais acumulação de capital e deixando a população mais refém, deixando o pequeno produtor, o médio produtor, o empresário, numa situação de escravidão. Nós estamos escravos de um modelo pernicioso que ninguém fala sobre isso. Então hoje, o motivo de eu colocar essa questão dessa notícia é que a gente tem que parar de ficar inventando história, e é por isso que eu comecei falando de hipocrisia. A gente precisa parar de ficar maquiando a realidade, nós precisamos parar de ficar inventando coisas e ter uma preocupação legítima com esse país, ter uma preocupação de fato com a qualidade de vida da população desse país, gente. É impossível, eu não aguento mais, eu não engulo mais esse tipo de coisa. Então vamos lá. Nós já sabemos, gente, olha, eu dedico a minha vida para, como eu falei, para buscar soluções, para buscar alternativas que possam minimizar riscos, que possam caçar ineficiências e que possam potencializar resultados. Para aí sim termos produtos com mais qualidade, com preços mais competitivos. Isso a gente consegue com produtividade. Então, se a gente quer de fato colocar esse país no eixo, nós temos que aprender a gerenciar, a gerir. E a primeira coisa que precisa ter para uma gestão é transparência. Transparência para que todos os seus acionistas, somos nós, a população, entendamos como está sendo administrado o nosso patrimônio, como está sendo administrado o nosso dinheiro, como está sendo alocado o volume de impostos que não para de crescer anualmente e é aumentado para cobrir essa ineficiência. Mas não, enquanto isso nós só estamos vendo notícia de acordo político, de conchavo político, de partidos se unindo para ver se pulam fora do governo, como se pular fora do governo fosse adiantar alguma coisa. Para mim, se pular fora do governo, talvez piore, porque aí um pouco de vamos dizer assim, de confrontamento acaba. Se vocês quiserem saber, de fato, o que é o problema do Brasil, o que é o nosso problema como cidadão brasileiro, é renda. O que faz um país funcionar é renda, é geração de dinheiro, porque a renda é que gera consumo, consumo é que gera necessidade de produção, necessidade de produção gera emprego, emprego gera renda. Então, enquanto a gente estiver privilegiando o ataque à renda da população, e podemos ver claramente que apesar do salário mínimo ter sido reajustado em mais de 7%, a renda real, o ganho real do brasileiro ano passado foi de 3%, 3,5%. Então, se eu tenho um aumento de juros de 15% e eu tenho um aumento da minha renda em 3%, é óbvio que em algum momento essa conta não vai fechar. Então, volto a dizer, o que acontece no mundo externo é só uma representação do que acontece no mundo interno. Então, esse problema do governo brasileiro é o problema das famílias brasileiras. Nós temos mais de 80% das famílias endividadas. Então, quer solução efetiva para isso, gente? Vamos gerar atividade econômica. Vamos gerar emprego. Vamos gerar produção. Vamos gerar consumo. Vamos fortalecer o mercado interno. Mas com políticas responsáveis, que comecem com um bom modelo de gestão e responsabilidade com o uso do dinheiro público. Então, olha, eu não quero mais gastar meu tempo e minha energia discutindo baboseira de direita ou esquerda, baboseira de contextualizações fora do eixo. Eu quero dedicar o meu tempo, a minha energia, a minha qualidade de trabalho para coisas que efetivamente mudem a realidade desse país. Então, o que vai fazer a carne ficar mais barata aqui é a gente melhorar a competitividade desse setor, é a gente gerar mais concorrência nas unidades de abate e no varejo brasileiro, porque nós tivemos uma concentração do varejo na mão de poucos grupos, tivemos uma concentração da indústria do abate em poucos grupos. Então, quer realmente ter preço mais competitivo, gera concorrência. A concorrência é saudável, a concorrência faz a gente procurar melhores alternativas para entregar a melhor oferta para o mercado. A gente quer ter realmente redução de preço, vamos trabalhar em redução de gasto, vamos trabalhar em aumento da eficiência da máquina governamental. Vamos trabalhar para reduzir o custo financeiro nosso e não aumentar o custo financeiro como a gente vem fazendo, privilegiando sempre a área financeira. Então, não é mais passível de que a gente fique calado diante disso. Então, hoje eu vou encerrar pedindo encarecidamente para que cada um de vocês que me assiste hoje tentem aumentar a visão de vocês, tentem elevar o nível de consciência de vocês para que, no mínimo,
A gente tem o maior poder de cobrança. A gente tem que parar essa situação nossa como se nós estivéssemos anestesiados. Nós vamos sair dessa inércia nossa e realmente adotar uma conduta diferente. Eu não sei se a solução, porque cada vez que tem uma crise econômica, vem uma crise política, aí vem uma crise política, vem soluções como impeachment de presidente, mudança de ministro, embarca partidos no governo, desembarca partidos do governo. Eu não sou especialista político, eu não sou especialista econômico, mas eu sou uma pessoa com muita vivência. E eu digo a vocês o seguinte, independente de tudo isso, o que vai fazer a gente sair dessa situação é trabalhar com muita responsabilidade, com muita eficiência, com muita competência. E eu vou dizer para vocês uma coisa, o Brasil é muito competente, ao contrário do que muitos falam. E quando eu falo Brasil, não estou falando do Brasil governo, estou falando do Brasil país, que é composto por pessoas, por empresários, por produtores, por profissionais liberais. É um país competente, sim, porque é um país que é subjugado a uma situação financeira sempre hostil, a uma política tributária sempre elevada, a momentos políticos e econômicos instáveis, o que dificulta muito a nossa capacidade de planejar e organizar o futuro. E mesmo assim, a gente consegue ser um país que continua crescendo e gerando quase 12 bilhões de reais de PIB. Então que Deus nos abençoe e nos ilumine para que a gente consiga realmente adotar uma conduta diferente e que a soma dessas mudanças de conduta possam trazer a construção de um país mais digno, mais decente e que tenha atenção prioritária, foco efetivo na qualidade de vida da sua população. Um grande abraço para vocês.